Olá a todos! Na aula de hoje vamos dar continuidade no estudo das integrais duplas em coordenadas polares. Então, fazendo uma pequena recapitulação do que aconteceu na aula passada, nós temos f, uma função contínua, em um retângulo polar, onde o nosso r vai do intervalo de A até B, pertence ao intervalo fechado de A até B, e o θ no intervalo de alfa até beta. Então, você converter essa integral, que inicialmente está em coordenadas cartesianas, para uma integral em coordenadas polares, é simplesmente convertendo as coordenadas cartesianas para as coordenadas polares. Então, nesse caso, x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ. Só que o elemento de área dA, ao invés de você colocar dr dθ, você vai colocar r dr dθ. Ou r dθ dr. De qualquer forma, você vai ter que colocar esse r multiplicando. Só que uma novidade para a aula de hoje é se a gente quiser calcular a integral em domínios onde a nossa região de integração ela não é um retângulo polar. Então nós vamos basicamente descrever a nossa região da seguinte forma. Nós vamos considerar θ variando de um ângulo a outro, e o raio vai variar de uma função que depende de θ a outra função que depende de θ. Então é mais ou menos o seguinte: se eu esboçar o plano cartesiano, se eu for esboçar meu plano cartesiano e eu quero desenhar, por exemplo, descrever essa região aqui, mais ou menos assim, então para cada θ que eu vou fixar aqui, para cada θ que eu fixo, eu vou analisar este raio, ou seja, o tamanho desse segmento, até este raio. Então é como se eu tivesse assim, fixado θ, colore a sua região de acordo com esse segmento. Então, para cada θ fixo, você vai colorindo radialmente, né? Variando o raio. E aí, nessas condições, a sua integral, agora sim, você é obrigado a colocar integral de alfa até beta, que aqui no caso é constante, integral de h1 de θ até h2 de θ, da nossa função r. Aí, como o R que varia de H1 até H2, aqui você é obrigado a colocar dr, aqui você é obrigado a colocar dθ. Então, seria, em um certo sentido, como se eu pudesse, só vou abordar na aula, descrição do tipo 1, que na verdade é você fixar o θ e variar o raio de uma função a outra. E para a gente ter uma base teórica para fazer esse tipo de manipulação, sugiro que vocês assistam aquela aula de revisão de coordenadas polares para esboçar um tópico chamado curva polar, que eu até esboço algumas curvas polares, né? Que eu até esboço circunferência, rosácea. Inclusive, nosso primeiro exemplo, vamos usar a integral dupla para determinar a área contida num laço de rosácea de 4 pétalas que é descrita por essa equação. Então, só para a gente assim, entender qual é o objetivo da nossa questão, a gente tem o nosso domínio D, né? Que é a rosácea de 4 pétalas. Então, eu vou pegar aqui o plano cartesiano. Também vou deixar ou na descrição ou no card essa aula de coordenadas polares onde a gente esboça essa curva. Então aqui eu já vou um pouco mais direto. Então aqui vai no 1, aí você tem uma pétala aqui, uma pétala em cima, outra aqui embaixo, aqui do lado, mais uma, mais uma. Bem, com muita fé, vocês devem interpretar que essas pétalas são simétricas. E meu desenho não ajuda muito, mas na descrição da curva eu até comento como é que é feita as variações. O objetivo é calcular a área dessa região toda aqui. E aí o que acontece? Qual vai ser a estratégia? Eu vou denotar essa área com a letra A. E a área dessa rosácea, ela é 4 vezes a área de uma dessas pétalas. Se eu chamar essa pétala de D, eu posso pensar que a área da rosácea é simplesmente 4 vezes a área do nosso conjunto D. Porém, a área do conjunto D, usando integrais duplas,
é simplesmente você calcular a integral dupla no domínio D da função 1dA. Então, basta a gente calcular essa integral, e essa integral, inicialmente, ela está em coordenadas cartesianas. Na hora que a gente faz aquele esboço do GeoGebra, a gente começa com coordenadas cartesianas. Então, você calcular a integral 1dA, você gera a área do seu domínio de integração. O próximo passo é descrever nosso domínio de integração. Como eu havia comentado com vocês, a gente divide o nosso plano cartesiano em pedaços de π sobre 4 em π sobre 4. Então, eu posso fazer um pontilhado aqui com um ângulo π sobre 4 em cima, um ângulo π sobre 4 embaixo. E aí, ao descrever o conjunto D, eu posso pensar da seguinte forma, que o meu conjunto D é o conjunto de todos os pares R θ, tal que o meu θ, eu posso pensar que ele vai de menos π sobre 4 até π sobre 4. A vantagem de você trabalhar com intervalos simétricos é que você poderá simplificar as contas. R não, θ. E o meu raio varia de quanto a quanto. Vamos fixar um determinado valor de θ. Digamos esse cara azul aqui. E aí eu vou colorir a minha região azul de maneira radial. O meu ponto inicial bate na origem. Então eu vou considerar o R igual a zero. Agora, qual seria o ponto de máximo? É quando você bate na própria curva da rosácea. E qual é o valor de R nesse cenário? R igual a cosseno de 2θ. Então a gente coloca aqui R igual a cosseno de 2θ. Agora, nós vamos calcular a nossa área de D, só do domínio D. Então, área de D é igual à integral dupla de 1dA, e aí, no caso, convertendo em coordenadas cartesianas, vai ficar o quê? Integral de menos π sobre 4 até π sobre 4, integral de 0 a cosseno 2θ, a função 1, e quem é o nosso dA, que é o nosso elemento de área? R dr dθ. Bem, ou dr dθ ou dθ dr. Como aqui, quem está variando de 0 até cosseno de 2θ é o R, então a gente coloca dr, e quem varia de menos π sobre 4 a π sobre 4 é o θ, nós colocamos dθ. Aqui não é bom fazer aquela separação que havia feito, é bom calcular mesmo na força bruta as integrais duplas. E o que eu quero dizer com isso? Primeiro calcula essa integral substituindo os limites de integração para depois calcular a segunda integral, mas continuando a nossa conta, nós vamos obter o quê? Integral de menos π sobre 4 a π sobre 4. Bem, aqui vai ficar r ao quadrado sobre 2. Na variação de 0 a cosseno de 2θ. Eu acho que até melhor para ser mais didático, colocar na variação onde o r igual a 0 é r igual a cosseno de 2θ, para evidenciar que você vai substituir o r e não o θ, né? Acho que o θ não nem aparece aqui nessa expressão, mas é bom colocar para se organizar. Aí, continuando as contas, integral de menos π sobre 4 até π sobre 4. Vamos trocar o r pelo cosseno de 2θ, então fica cosseno ao quadrado 2θ sobre 2, menos, troca o r por zero, dá zero. Então, simplesmente dθ. Agora basta calcular essa integral. Só que observe o seguinte, por uma questão de simetria, como essa função é uma função par, e aqui o intervalo é um intervalo simétrico, eu posso afirmar com vocês que essa integral aqui é duas vezes a integral de 0 a π sobre 4, cosseno ao quadrado de 2θ sobre 2 dθ. Se eu lembrar, eu vou deixar na descrição
uma videoaula do curso de EDP, onde eu uso essa propriedade. Aí eu explico essa propriedade com maior profundidade. Eu simplesmente vou usar e abusar. Então aqui esse 2 corta com 2. Então vai ficar integral de 0 a π sobre 4 cosseno de 2θ dθ. Na verdade é cosseno ao quadrado de 2θ, né? Seguindo a conta, integral de 0 a π sobre 4. Vou usar uma identidade trigonométrica que diz o seguinte. Vamos colocar um rascunho aqui. Tem uma identidade trigonométrica que diz que cosseno ao quadrado de θ é cosseno de 2θ mais 1 sobre 2. Isso para qualquer ângulo θ. Então, se eu, em particular, substituir esse θ por 2θ e substituir este θ aqui por 2θ, 2 vezes 2 vai dar 4. Nós vamos ter 4θ aqui. Então, eu posso substituir esse camarada aqui com cosseno 4θ mais 1 sobre 2 de θ. E aí fica bem mais fácil calcular a integral. Então nós vamos concluir a nossa integral, indo bem devagarzinho, nem tão devagarzinho assim. Vou separar aqui como integral de cosseno de 4θ sobre 2 mais integral de 1 sobre 2, eu já vou fazer direto. Então aqui vai dar seno 4θ sobre 8, que vai aparecer um sobre 4, só que tem esse 2, então vai dar 8. A variação de 0 a π sobre 4, mais 1 sobre 2, então a integral de 1 sobre 2 vai dar θ sobre 2, a variação de 0 a π sobre 4. Então agora é só concluir aqui. Se você substituir o θ por π sobre 4, vai ficar seno 4 vezes π sobre 4. Vai dar seno de π sobre 8 menos seno de 0, que é 0. Aqui, substituindo θ por π sobre 4, vai dar π sobre 8. Menos, substituindo θ por 0, vai dar 0. Seno de π também dá 0. Então, aqui vai dar π sobre 8. Então, o que acontece? A área da região D, que é a área de uma pétala, é igual a π sobre 8. Só que nós queremos a área da rosácea. Então, a gente quer englobar as 4 pétalas. Então, o que nós precisamos fazer é pegar essa informação aqui, Ctrl C, Ctrl V, e concluir o nosso exercício. Então, isso implica que a nossa área, que eu denotei por A, é 4 vezes π sobre 8. Implica que o nosso A é igual a π sobre 2. Então, a área da rosácea é π sobre 2. Daquela rosácea de 4 pétalas é π sobre 2. Soma das áreas das 4 pétalas. Então, é basicamente isso. Vamos para o nosso próximo exemplo. Determine o volume do sólido que está sob o paraboloide z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, acima do plano xy e dentro do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2x. Então, lá vamos nós. Então, aqui nós vamos desenhar o nosso espaço tridimensional. Espaço tridimensional. E aí nós vamos desenhar a nossa paraboloide, que é esse z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Vamos desenhar nosso paraboloide. É bom, na medida do possível, fazer desenhos grandes para poder entender o que está acontecendo. Para cá. Para cá. E aqui a gente termina o nosso desenho. Então aqui é a nossa paraboloide. Ele é acima do plano XY, então ele é o nosso solo em questão está acima do nosso chão.
e ele está dentro do cilindro que é dado por essa equação. Tente estudar com carinho essa equação, x ao quadrado mais y quadrado igual a 2x, e completar quadrados, então passar, por exemplo, 2x para o outro lado, mais y quadrado igual a 0, né? Passo 2x para o outro lado. Completando quadrados aqui, nós vamos ter x menos 1 ao quadrado menos 1 mais ao quadrado igual a 0. E aí nós vamos ter x menos 1 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. E aí nós temos o quê? O cilindro, você marca o ponto 1, 0. Marca o ponto 1, 0 aqui. E aí você desenha seu círculo aqui. E você prolonga para cima. Não sei se está claro, tenha fé que isso aqui foi reto, né? Mas não sei se está claro qual região que estou falando. Porque eu tenho que estar sob o paraboloide, ou seja, abaixo desse paraboloide, acima do plano XY e dentro desse cilindro. Então seria tentar fazer o nosso desenho aqui, seria uma coisa mais ou menos, sei lá. Na verdade, ele deveria dar uma barrigada para baixo, né? Porque está abaixo do paraboloide, então seria uma coisa mais ou menos assim. Então, nós temos esse nosso cilindro. Nosso cilindro, nossa região. Eu vou chamar essa região de região S. Então, o volume da nossa região S, para você usar integral dupla para calcular volume, você precisa de duas coisas. Quem vai ser a sua função f? Quem vai ser o seu domínio de integração? A função f é a que faz papel de teto. Então, você, a partir do plano xy, você olha quem está no teto, vamos dizer assim, da sua superfície. E no caso, no teto da superfície é a paraboloide. E a paraboloide tem essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado. Então a gente pode falar que é a integral dupla da função x ao quadrado mais y ao quadrado dA. Tá, mas sob qual domínio? Vou chamar esse domínio de domínio D. É essa região aqui. Vamos desenhar essa figura num outro espaço, que aí é a outra sugestão que eu dou. Para entender domínio de integração, é bom você desenhar sempre o seu domínio à parte. Não desenha tudo junto, para você não se perder. Então aqui, se você observar direitinho, isso aqui é um círculo centrado no ponto 1, 0. Nós temos o nosso ponto 1, 0 aqui, e de raio 1. Então seria um círculo mais ou menos assim. Então nós devemos descrever o nosso domínio D, e aí dá para fazer com coordenadas polares? Até dá. Só que, como eu comentei com vocês na videoaula passada, usar coordenadas polares é uma boa pedida, por quê? Porque o seu domínio de integração é um círculo. Então, é uma boa pedida usar coordenadas polares. Só que como nós vamos fazer isso? Bem, vamos lá. Então, quem é o nosso domínio D? Se a gente vai descrever como coordenadas polares, então o nosso domínio D é o conjunto dos pares r θ, tá o quê? Vamos ver primeiro o θ, como é que a gente pode variar. Se a gente fixar de maneira genérica o nosso θ, eu posso pensar que o ângulo está percorrendo inicialmente de 0 até π sub 2, mas se eu pegar de 0 a π sub 2, eu só pego a parte superior. Ou eu faço de 0 a 2π, só que aí vai ficar uma coisa meio estranha, ou eu faço de menos π sub 2 a π sub 2. Porque aí você até explora a simetria do seu problema. Então, o θ varia de menos π sub 2 a π sub 2. E o raio? O raio, não importa o valor de θ, ele está variando deste ponto, que aí nesse caso o raio seria igual a 0, até esse ponto aqui. Como descobrir esse ponto? É o x da questão.
Na verdade, é o xy da questão. Bem, a gente tem a equação do nosso cilindro, que é essa aqui. Eu vou até tacar ele aqui agora. A partir dessa equação do cilindro, nós, nós podemos encontrar qual é a forma polar dessa expressão. Por que eu estou usando a equação do cilindro? Porque essa sombra aqui ela foi gerada por causa do cilindro. Então, o domínio, esse ponto aqui, para você delimitar o domínio de integração, você vai ter que usar a equação do cilindro. Só que convertendo em coordenadas polares, vou mudar aqui a setinha, ou na verdade, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Duas vezes. X é r cosseno θ. Se você simplificar por r dos dois lados, você vai ter que r é igual a duas vezes cosseno θ. Então, o seu domínio de integração vai de 0 até duas vezes cosseno θ. Agora, vou pegar essa informação aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou até diminuir aqui o tamanho, e nós vamos calcular essa integral dupla. Também vou pegar essa informação, tá? Ctrl C, Ctrl V. E nós vamos desenvolver a conta a partir de agora. Então vai ficar integral de menos π sub 2 a π sub 2, integral de 0 a duas vezes cosseno θ, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. E quem é o nosso dA, que é o elemento de área? R dr dθ, ou dθ dr. A gente tem que analisar os limites de integração. Como é o r que varia dentro desse intervalo, então a gente coloca dr. E como aqui é o θ, a gente coloca dθ. Agora é só seguir a conta. Então aqui vai ficar integral de menos π sub 2 a π sub 2 de... Aqui vai ficar r ao cubo, integral de r ao cubo r à quarta sobre 4, na variação aonde o r vai de 0 até duas vezes cosseno de θ. Então, fazendo as devidas substituições, nós vamos obter integral de menos π sub 2 a π sub 2, trocando aqui o r por duas vezes cosseno de θ, aqui vai ficar 2 à quarta, 2, 4, 8, 16, então vai ficar 16 cosseno à quarta de θ sobre 4, menos trocando r por 0, que vai dar 0. Então, segue em frente. Eu posso simplificar aqui. Vai ficar 16 sobre 4, 4. Posso jogar esse 4 para fora. Vai ficar integral 4 vezes a integral de menos π sub 2 a π sub 2. Cosseno a quarta de θ. Só que eu posso... de θ. Só que observe que cosseno a quarta de θ ela é uma função par. E você está no intervalo simétrico. Então você pode transformar essa integral fazendo duas vezes a integral de 0 a π sub 2. Então se é duas vezes, com esse 4, fica 8. Agora é só continuar a conta. Então 8 vezes integral de 0 π sub 2. Cosseno à quarta é a mesma coisa que cosseno ao quadrado, cosseno ao quadrado de θ ao quadrado. E aí eu vou usar novamente aquela identidade trigonométrica, então vai ficar integral de 0 a π sub 2. Quem é o cosseno ao quadrado de θ?
cosseno 2θ mais 1 sobre 2. E aí tem esse ao quadrado aqui. Agora vamos usar uma propriedade que é bastante notável, que é o produto notável. A integral de 0 a π sobre 2, quadrado do primeiro, opa, então, cosseno ao quadrado 2θ, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, então duas vezes cosseno 2θ, mais o quadrado do segundo, tudo isso dividido pelo denominador ao quadrado. O numerador ao quadrado que eu estou usando produtos notáveis. Não sei se está tendo barulhinho, mas perdão, está coçando aqui. E aqui no denominador, só numerador ao quadrado sobre o denominador ao quadrado. Essa é a propriedade que eu estou utilizando. Deteta. Esse 4 aqui com esse 8 eu posso simplificar e aqui fica 2. Eu posso colocar o 4 para fora, que fica 8 sobre 4, 2. E aí vamos terminar a conta. Então, aqui vai ficar 2 vezes integral. Na verdade, já vamos calcular os primitivos, né? Então, 2 vezes. Abre um colchete. Aqui. Na verdade, ainda temos que desenvolver essa parte. Então, deixa eu manter aqui. Integral de 0 a π sobre 2. Esse cosseno ao quadrado de 2θ, usando a mesma propriedade da questão anterior, vai ficar cosseno 4θ 4θ mais 1 sobre 2. E aí as outras parcelas eu só repito. 2 vezes cosseno 2θ mais 1 dθ. Então, continuando a nossa conta, é só pegar aqui Ctrl C, Ctrl V, já que estou mudando de página. Aproveitando para fazer novamente o jabá. Se estiverem gostando do vídeo, por gentileza, curta. Bem, eu estou aqui procedimento básico de YouTube, né? Então, seguindo aqui em frente, vamos lá. Duas vezes. Agora sim é a hora da primitiva. Primitiva de cosseno de 4θ vai ficar seno de 4θ sobre 4, mas é como tem esse 2, 2 vezes 4, 8. Isso tudo na variação de 0 a π sobre 2, mais, agora, primitiva de 1 sobre 2, a integral de 1 sobre 2 vai dar θ sobre 2, a variação de 0 a π sobre 2, mais, aqui vai ficar seno de 2θ sobre 2, mas com esse 2 aqui, cancela. Na variação de 0 a π sobre 2, a π sobre 2, e por último, mais θ, na variação de 0 a π sobre 2. Agora é só terminar as contas. Então aqui vai ficar duas vezes. Vamos ver aqui o que nós temos. Se a gente troca o θ por π sobre 2 aqui, vai ficar 4 vezes π sobre 2, 2π. Seno de 2π dá 0. Menos seno de 0 dá 0. Aqui nessa parte do seno, se você troca o θ por π sobre 2, aqui vai dar π. Seno de π também é 0. Menos seno de 0 dá 0. Aqui a gente troca o θ por π sobre 2, vai dar π sobre 4, mais a gente troca o θ aqui por π, aqui, quer dizer, menos θ por 0 aqui vai dar 0, mais, trocando θ por π sobre 2 aqui vai dar π sobre 2, menos, trocando θ por 0 que dá 0. Isso aqui vai ficar duas vezes π sobre 4 mais 2π sobre 4, né? Porque eu multipliquei 2 em cima e embaixo só para ter o mesmo denominador. Então vai ficar duas vezes 3π
sobre 4. Portanto, o volume que eu denotei como vol S só. Então, portanto, volume da nossa região S, perdão aqui, é igual a, simplifica 2 aqui em cima e embaixo, vai ficar 3π sobre 2. Então, espero que tenha ficado claro como é que foi o desenvolvimento de integrais duplas em domínios não retangulares, usando coordenadas polares. Pratiquem. Qualquer coisa, estou à disposição e até a próxima aula.